A todos os senhores deputados presentes que eu conheço, a doutora Susana Pombo, da altura em que trabalhava na DGAV, mas que não tivemos nenhuma reunião preparatória para esta reunião. Aliás, espero que também não a tenha tido com nenhum grupo parlamentar, incluindo o grupo parlamentar do PS, que é isso que se quer. E pelo menos aqui na 7ª Comissão, eu acredito que todos os grupos parlamentares têm a boa prática de receber com boas intenções quem nos visita, as entidades que nos visitam, e portanto, seja muito bem-vinda. A Soutora é a Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária em regime de substituição, já há alguns anos, e, portanto, chamámos a Soutora aqui para nos vir dizer, pela sua própria voz, as dificuldades que sente com uma manta muito pequena para um território muito grande. A deficiência de médicos e inspectores sanitários, de médicos veterinários e inspectores sanitários no país é, de facto, manifesta, dura há vários anos. As reivindicações da classe são também muito antigas, tanto do ponto de vista da movimentação nos territórios, como das viaturas de serviço, como no pagamento dos quilómetros, mas aquilo que nós estamos aqui a falar hoje é exatamente sobre o quadro de pessoal. E o Grupo Parlamentar do Chega introduziu este requerimento já em dezembro do ano passado, porque estávamos a braços com uma greve na Inspeção Sanitária. Lamentavelmente só agora a podemos receber, mas o cenário repetiu-se, porque ainda no dia 15 de março deste mês foi entregue um novo pré-aviso de greve dos trabalhadores com funções de Inspeção Sanitária e Veterinária da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, e avisa-se que os inspectores estão neste momento em greve todo o mês de abril, ao trabalho a prestar, além da duração diária de trabalho, ao trabalho suplementar, a prestar nos dias de descanso semanal, obrigatório ou complementar, e em dias feriados, e ao trabalho noturno. Portanto, a primeira pergunta que lhe deixo é como é que a Soutora está a conseguir compaginar o serviço da Inspeção Sanitária em Portugal com esta greve e com a deficiência no quadro de pessoal. Porque tivemos aqui também o sindicato a dizer que, neste momento, pelas suas contas, 10 inspectores sanitários estão de baixa de longa duração e que, portanto, existem só nos quadros da DGAV 105 inspectores sanitários em funções, enquanto deveriam ser 200, e que no país o total de médicos veterinários a fazer inspeção serão 174, sendo que 109 são da DGAV, ou 105 são da DGAV, e 69 são médicos veterinários municipais ou contratados pelos municípios, ou médicos veterinários municipais que estão a laborar ao abrigo dos despachos que a Soutora ou que a DGAV emitiu. E, portanto, nesta primeira apresentação, aquilo que gostava de lhe perguntar e de ouvir respondido na sua intervenção inicial é quais são as dificuldades da DGAV, como é que está de facto o quadro de pessoal no Corpo Nacional de Inspectores Sanitários, sabendo que as empresas não podem laborar sem a presença do médico veterinário ou inspetor sanitário, isso é crime, e que as próprias associações do setor das carnes nos dizem que estão a ter constrangimentos, que perdem muito volume de negócio, que estão a diminuir nas exportações e que muitas vezes se veem impedidos de laborar pela falta da inspeção sanitária. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Soutora, muito obrigado pelas suas respostas concretas, concisas e objetivas. De facto, é bom saber estes números que a Soutora nos trouxe aqui, porque já o Partido Chega tinha enviado uma pergunta parlamentar à Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação em outubro passado e nada nos foi respondido. Foi-nos respondido vagamente com 2 parágrafos onde nada dizia, e nós tínhamos questionado exatamente quantos médicos veterinários estavam a exercer a inspeção sanitária, quantos tinham saído e quantos se esperavam contratar. De facto, eu gostava de perguntar também, agora seguidamente às suas declarações iniciais, sobre esse valor dos 180 mil euros que a DGAV paga aos trabalhadores para exercerem inspeções nos locais de abate, e devo sublinhar aqui que a carne é, de facto, o produto de origem animal mais inspecionado que nos chega ao nosso prato, mas desses 180 mil euros por ano, como é que comparam com as taxas de abate que os operadores pagam? Porque nós sabemos que a Associação Portuguesa dos Industriais de Carne fez há pouco tempo um comunicado, uma exposição à Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação, exatamente sobre este tema da falta dos inspectores sanitários, onde dizia que existiam operadores que só um operador pagava uma taxa mensal de 35 mil euros. Um operador paga uma taxa mensal de 35
45 mil euros e, portanto, se de facto, se os matadores estão a liquidar ao Estado um valor tão grande, qual será o valor total que a DGAV recebe ao fim do ano em taxas de abate e como é que isso compara com aquilo que paga aos trabalhadores? Certamente será uma comparação bastante, comparar a formiga com o elefante, diria eu. E relativamente também a esta exposição que a Associação Portuguesa dos Industriais de Carne fez, nomeadamente no que se refere à greve, mas também sobre aquilo que dizia que a implicação não só da greve, mas também desta falta de capacitação humana do Corpo Nacional de Inspeção Sanitária provoca nas empresas, e dizem eles que mais de 50% das empresas reduziram o seu volume de exportação, que pelo menos uma empresa transmitiu que a falta de inspectores acarreta um prejuízo perto dos 30 milhões de euros, que a maioria dos matadores reduziu o volume de abate, alguns deles em mais de 50%, e que uma empresa referiu mesmo que o volume de abate será reduzido em 60%, sendo que não sabem quando é que poderão recuperar. E que 30% dos associados da Associação Portuguesa dos Industriais de Carne responderam ao inquérito informando que dispensaram trabalhadores, não por terem atividade que justificasse a manutenção dos contratos, mas por falta de inspectores sanitários. Ora, eu gostava de saber se não estamos aqui a vender o carro para ir comprar gasolina, quer dizer, nós queremos ser o motor da economia, nós queremos ser um país exportador, temos as nossas raças autóctones que têm um potencial genético e gastronómico enorme, temos um país que recebe turistas de todo o mundo e, portanto, quer alavancar a gastronomia e o seu turismo, mas depois, ao mesmo tempo, não conseguimos providenciar ao setor da gastronomia, ao setor económico, ao setor da elaboração das carnes, aquilo que é o mais necessário, que é o provimento da sua matéria-prima. E, portanto, estamos a enforcar, estamos a afogar um setor porque o Estado não é capaz de suprimir com aquilo que são os serviços mais básicos. Portanto, gostava de saber, a sua doutora, face a este cenário, quantos é que seriam os inspectores sanitários que, idealmente, poderíamos, a breve trecho, contratar. Sabemos que a Sra. Ministra anunciou ainda agora, muito brevemente, a contratação de mais 100 inspectores sanitários, mas esse anúncio, eu também já denunciei aqui noutras audições anteriores, esse anúncio vinha já inscrito no Orçamento de Estado para 2022, portanto era uma medida que foi anunciada em 2021, mas que tende a não ser cumprida. Portanto, gostava de saber também se a Sra. Diretora-Geral tem tido com a Sra. Ministra algum tipo de feedback, algum tipo de resposta ou de linha temporal para se poder compaginar com esta falta de recursos humanos. E também gostava de ouvi-la, se for possível, sobre aquilo que ouvimos aqui nós nas audições anteriores, que era a possível permeabilidade vou tentar escolher uma palavra, às imposições, digamos assim, económicas que os médicos veterinários e inspectores que não são do quadro e são avançados ou são contratados pelas próprias câmaras, que possam ser mais permeáveis às pressões do setor económico. Como a doutora sabe, e eu também sei, que a inspeção sanitária é algo que uma decisão pode implicar vários milhares de euros. Esses vários milhares de euros implicam não só no produtor, como no comerciante, como muitas vezes em territórios com pouca população, implica muito diretamente na economia dessa população e até, às vezes, na economia da própria edilidade, portanto, do próprio município. Como é que a senhora vê este exercer da inspeção sanitária nesses cenários em que o vínculo laboral é precário, não é totalmente sólido e, portanto, o inspetor sanitário se possa ver, de certo modo, pressionado por algumas entidades desse setor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Colega, muito obrigado pela frontalidade com que nos trouxe aqui hoje os números. Revelam, em primeiro lugar, um profundo conhecimento daquilo que se está a tratar e, em segundo lugar, uma isenção e uma ética profissional à prova de bala. Muitos parabéns. É refrescante ouvir aqui uma colega falar com tanta frontalidade. E, de facto, através dos dados que a Soutora nos transmite aqui hoje, aquilo que vemos é que se existe uma inspeção sanitária em Portugal eficaz e se nós podemos dizer orgulhosos que a saúde pública em Portugal está salvaguardada, é de facto devido à classe profissional dos médicos veterinários e inspectores, que são briosos e estão no cumprimento das suas funções, porque desde a faculdade, desde os bancos da faculdade, lhes foi incutido essa missão de salvaguardar a saúde pública e isso muitas vezes vai sobressair por cima daquilo que são as deficiências profissionais, a falta de motivação e a falta de apoio da tutela. Relativamente ao que disse sobre os 5.600.000 euros que pagam os operadores económicos, nós temos que comparar isso, obviamente, com os 1.200 milhões de euros que representa este setor e é, de facto, um valor que, a meu ver, seria mais do que suficiente para justificar essa contratação tão desejada de mais 100 médicos veterinários, uma vez que os concursos são correspondidos pela classe do ponto de vista profissional e, portanto, estes 5.600 milhões que são pagos pelos operadores todos os anos, este número que a senhora Diretora-Geral nos trouxe aqui, seriam perfeitamente compagináveis. Percebemos também que tem que haver uma lógica de redistribuição dos valores que são pagos em taxas à Administração Pública Central do Estado, mas, em primeiro lugar, aquilo que está primeiro e, em primeiro lugar, estaria a inspeção sanitária. Um segundo tema que gostaria de trazer é o sacrifício dos animais através do método kosher e halal, ou seja, animais que são abatidos nos matadores em Portugal sem a devida dessensibilização. Vou concluir muito rapidamente. O Partido Chega fez uma pergunta em julho do ano passado à Sra. Ministra que nos deu conta que em 4 anos foram abatidos em Portugal 34.214 animais de ruminantes sem a devida insensibilização e 12.587.000 aves sem esta insensibilização. Gostava de saber qual é a posição dos profissionais que estão sob a sua tutela na Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, se esta derrogação da União Europeia que permite nos abates religiosos o abate dos animais sem a devida desensibilização, se não provoca algum conflito ético dos profissionais da medicina veterinária. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedi uma interpelação à mesa para pedir a distribuição de um artigo cujo título é Legal Restrictions on Religious Slaughter in Europe, portanto, restrições legais ao abate religioso na Europa. A Sra. Diretora-Geral disse que os funcionários públicos estão obrigados à lei, é verdade, mas também os funcionários públicos têm direito à sua liberdade de consciência. E a verdade é que a Diretiva 93/119, que de facto derroga um artigo do Regulamento 1099 de 2009, que versa sobre o bem-estar dos animais ao abate. Certo, Sr. Deputado. Fará a entrega do documento e será distribuído. Deixe-me só terminar, Sr. Presidente. De facto, existe essa derrogação, mas este debate, eu fiz esta pergunta porque este debate é um não debate é a pergunta, é uma aceso, interpelação à mesa. que está aceso na Europa e já 7 países... Certo, mas a figura terá que agendar, Sr. Deputado.